Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu resolvi falar de um tema, eu imagino que para o nosso mercado de seguros e principalmente os corretores, que é quem eu atendo bastante, um pouco polêmico. Sabe qual é esse tema? A tecnologia pode ser a sua aliada. Esse é o tema que eu quero trazer hoje para vocês. E por que eu resolvi falar desse assunto, galera? Mais uma vez, assim, eu quero trazer alguns temas, alguns conteúdos, muito com base em alguns padrões que eu venho percebendo nos meus atendimentos, nas consultorias, mentorias que eu faço com os corretores seguros. E isso vem sendo muito dito ao longo de alguns poucos anos, nos últimos meses, de uma maneira muito forte. Eu tenho feito algumas palestras sobre o tema e eu vou trazer um pouco aqui do que eu falo nas minhas palestras. São coisas que eu acredito muito, coisas que eu faço, que eu pratico bastante. Eu costumo... Tudo que eu passo de matéria, que eu passo de conteúdo, são ações e atitudes que eu pratico, pessoal, no dia a dia. Eu não gosto de falar alguma coisa aqui porque eu vi em algum lugar, é legal e repassei. Eu gosto de testar muita coisa, né? Tem muita coisa que não dá certo, tem muita coisa que dá certo. E esse lance da tecnologia, que as pessoas falam muito em transformação digital. É uma expressão antiga, não é uma expressão nova. E eu particularmente não gosto dessa expressão, transformação digital. E eu vou dizer por quê. Eu acho que traz um peso muito forte assim, pro profissional. E aí aqui eu tô falando diretamente para os corretores seguros. Quando você vai bater um papo com um colega de mercado, com alguém falando assim, poxa, você já fez a transformação digital da sua corretora? É um negócio pesado, parece que você tem que fazer uma transformação na sua empresa, uma transformação geral com os teus funcionários, com os teus softwares, enfim. Então eu particularmente eu acho que é uma expressão muito pesada. Eu acredito muito numa outra expressão, que é uma transição digital. Eu sou muito fã dos mini hábitos, né? Da gente fazer mini metas para alcançar um grande objetivo. Então, por que não uma transição digital? E aí é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que a gente pode utilizar desse momento de transição digital no nosso mercado de seguros, que é um mercado ainda muito conservador, apesar da gente ter aí... Hoje deve estar em aproximadamente, eu não vou falar o número exato para não ser leviano, pessoal, mas deve ter aproximadamente aí umas 80 insurtechs. O que são insurtechs? São empresas de tecnologias voltadas para o mercado de seguros. Então são empresas que vieram para ajudar corretores, seguradoras, para ajudar a experiência do cliente, enfim. Então, insurtechs aqui é insurance em inglês e tecnologia... Então, InsurTech, que veio um pouco a exemplo das fintechs aí no nosso país. Então, hoje a gente já tem algumas empresas fazendo isso, a gente sabe que ainda tem um longo caminho para ser percorrido, mas boa parte das corretoras não tem essa expertise, não tem a grana, o recurso que essas 80 InsurTechs possuem. Então, por isso a transição digital. E aí, disso que eu vou falar com vocês hoje. Eu quero chegar um pouco na ferida do que a gente tem, e trazer possíveis soluções do que a gente pode ter no dia a dia aí para ajudar você, corretor, a fazer uma venda melhor, a fazer um acompanhamento melhor, a trazer uma experiência para o teu cliente de uma maneira diferente, né? Tem uma matéria que eu ministro, pessoal, que é gestão empresarial e financeira. E a gente fala muito disso, né? Principalmente quando a gente diz da experiência do cliente. De novo, eu já falei em alguns conteúdos. Qual é a quantidade de corretores que nós temos hoje no país? Aproximadamente 95 mil. O que vai fazer o cliente comprar com você e não comprar comigo? O que vai fazer o cliente comprar com o corretor A e não comprar com o corretor B? Na minha opinião, as pessoas não compram de empresas, as pessoas compram de pessoas. E para que isso aconteça, a experiência, a jornada do cliente, que às vezes é muito blá 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 que você está falando, André. A experiência do cliente conta muito, principalmente no mercado que é conservador como seguro, porque os produtos são basicamente todos iguais. As corretoras vendem os mesmos produtos. O que vai diferenciar? Você, eu, são as pessoas que vão diferenciar. É por isso que eu digo da importância de você atender bem o seu cliente. Não deixa ele à toa, porque tem muitos corretores, tem muitos profissionais bons, tem profissionais que não são tão bons também, a gente sabe como em qualquer profissão, mas o cuidado ele é importante. Então, esse é o tema, estou fazendo uma introdução rápida aqui para a gente poder falar.
Trouxe algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês e eu quero começar com uma frase que eu gosto muito de dizer quando eu tenho as minhas palestras. Vou ler aqui para vocês, ó. Metade das corretoras deixarão de existir e a outra metade aumentará a produtividade com o uso da tecnologia. Essa frase não é minha, essa frase é de um rapaz chamado Ingo Weber, que é o CEO da Digital Insurance Group. Eu fui num evento de InsurTech no ano passado e ele falou essa frase, eu anotei. Achei uma frase muito provocadora, mas ao mesmo tempo me trouxe muita reflexão, né? Porque fala, poxa, metade das corretoras deixarão de existir e a outra metade aumentará a produtividade com o uso da tecnologia. E aí que eu entro bastante nessa questão do que a gente pode utilizar para fazer essa transição digital no nosso dia a dia. Mas não se assuste, é só um começo, são algumas dicas aqui que eu quero passar, que funcionam muito para mim, funcionam com pessoas que a gente atende, amigos que já fazem isso no mercado, eles compartilham e tem dado super certo, assim, né? Eu costumo até brincar em alguns bate-papos, quando a gente começa a falar de tecnologia, enfim, do mercado de seguros, e aí uma das primeiras perguntas que eu faço é assim, né? Atualmente, quais são as suas principais preocupações? Aí os corretores falam, é não vender, não conseguir atender o cliente da maneira que eu gostaria, são as insurtechs, são as seguradoras fazendo venda direta de seguro sem intermédio de um corretor, vende tudo, né, gente? E aí eu brinco, ó, eu acho que antes disso, antes dessas preocupações, a gente tem outras preocupações, antes, que a primeira é a gente ficar sem WhatsApp, e tem tudo a ver com tecnologia, né? Quando eu falo de transição digital, hoje, você que está vendo esse vídeo agora, quantas vezes você já abriu o seu WhatsApp hoje? Seja para trabalho ou para algo pessoal. Quantas vezes? Para refletir isso um pouquinho. A gente só vai se dar conta que o WhatsApp é importante no dia que ele vier a faltar, assim, deu um bug, o sistema ficou inoperante. Teve uma época, acho que em 2017, se eu não me engano, que teve uma liminar aí, que o WhatsApp ficou fora do ar durante um dia, 2 dias, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente ficou bem preocupado porque não tinha ferramenta para fazer o trabalho. A segunda maior preocupação é ficar sem bateria. Imaginem vocês num evento, tirando foto, fazendo seus stories, colocando conteúdo aí para os seus clientes e simplesmente acaba a bateria e você não tem lá um power bank, algum carregador naquele momento. Hoje vocês devem perceber que a maioria dos eventos já possuem, né, torres para carregar celular, já tem bastante facilidade nesse sentido. E a terceira que eu costumo brincar também, que é quando a gente fica sem o Netflix. Eu tô dando Netflix aqui porque hoje ele é o mais conhecido, que é a TV por streaming, né? Filmes, documentários. Eu sou um fã de documentário, adoro assistir documentário. Ali é onde eu começo a exercitar aqui o meu conhecimento, a buscar informação. Então acho que antes de qualquer outra preocupação, no comecinho que eu falei para vocês, essas 3 aqui, que tem tudo a ver com tecnologia. Hoje não dá mais, assim, o mundo ele tá mudando muito, né? Vem mudando muito ao longo dos anos e não dá pra gente ter aquela cabeça lá de trás, do jeito que era lá no passado é agora. Não dá pra pensar assim. Hoje as coisas estão muito mais velozes, assim, a gente está numa era, num mundo muito mais colaborativo. Aquela coisa do, eu vou fazer sozinho. Para com isso, não dá pra gente fazer as coisas mais de maneira sozinha, tem que ser colaborativo. Hoje o mercado de seguro fala muito disso, a gente tem que abrir o olho para esse tipo de ação também. E quando eu falo de transição digital também, pessoal, eu não penso só em tecnologia, eu penso, por exemplo, algo que eu digo muito, assim, no sentido de quem é empresário. Então, se você que é corretor de seguros, que já tem uma equipe de vendas, uma equipe administrativa de operações, de sinistros, por que ter essa mentalidade de que as pessoas precisam trabalhar de 8 horas da manhã até as 5 e meia da tarde? Por que essa mentalidade, pessoal? Imagina, se dependendo da atividade que a pessoa exerce, óbvio que tem casos e casos, mas tem muita atividade, eu falo porque eu estou inserido nesse mercado, tem muita atividade que o colaborador pode fazer um horário totalmente flexível, que ele não vai pegar trânsito, ele vai ser muito mais produtivo, você vai conseguir engajar muito mais o teu time. Por que colocar das 8 às 5, das 9 às 18? Isso eu falo para seguradora e para corretora de seguros. Tem que mudar a cabeça. Outro dia eu fui dar um treinamento numa seguradora super conceituada, galera, assim, uma seguradora top de linha. E quando eu cheguei na seguradora, a pessoa que me recebeu do RH, eu lembro que era uma quarta-feira, tá? Não era sexta-feira não, era uma quarta-feira. A pessoa quando me recebeu, tava de bermuda, um sapatênis e uma camisa, um rapaz.
Super bacana, assim. Uma bermuda de sarja, um sapatênis, legal. Eu olhei, eu confesso que eu tive um impacto logo de cara pela seguradora. E aí a gente começou a bater um papo e eu não aguentei, eu perguntei, eu falei assim, pô, hoje é quarta-feira, pode trabalhar assim? Ele falou, não, tá liberado aqui todos os dias trabalhar assim. Óbvio que tem que ter o bom senso, não pode vir de bermuda rasgada, né, aquela coisa toda desfiada, vir de chinelo de dedo, homem, né, mulher, pode ter a sandália e tal. Mas aquilo eu falei, poxa, olha como as seguradoras, as mais antenadas, estão se adaptando ao mundo novo. De novo, não tem a ver com tecnologia, mas está tudo inserido nessa transição digital, né? Por que eu falo isso? Aí imagina só que tem um evento da seguradora e aí eventualmente eles colocam um conteúdo na internet, no Instagram, no LinkedIn e tiram uma foto daquele evento e eles observam as pessoas vestidas de uma maneira mais tranquila, não relaxada, mas talvez mais despojada, num bom sentido. Poxa, será que não vai chamar atenção? E o que ajudou a chegar a informação para o público? Foi tecnologia. Então acho que tudo isso está inserido, tá? Quando eu falo tecnologia, tem muita coisa inserida que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Então a gente precisa ter essa cabeça de operar com um mundo novo, de mudança de fato, né? Da era do compartilhamento de fato. E aí com base nisso, galera, o que eu queria trazer algumas... quero trazer algumas informações que talvez sejam um pouco futuristas, mas que ao mesmo tempo traz uma dor pra gente, para trazer pra realidade. Onde a gente está pisando hoje, né? E eu anotei algumas frases aqui, algumas coisas que eu peguei nas pesquisas que eu produzi durante algum tempo. Eu consolidei algumas informações aqui para poder fazer esse vídeo, esse conteúdo para você. A primeira frase é assim, é uma afirmação que está assim, ó. Até 2030, o computador fará tudo o que o nosso cérebro faz. Olha que forte isso. Até 2030, o computador fará tudo o que o nosso cérebro faz. Aqui tem muito a ver com inteligência artificial, que eu vou falar já um pouquinho para vocês, mas é uma frase de muito impacto, né? Se a gente pensar que daqui a alguns anos, poucos anos talvez, a gente vai ter máquinas, nós teremos máquinas fazendo coisas melhores que os seres humanos, que hoje já tem, para serviços mais repetitivos, isso já acontece. É muito louco isso, né? Olha uma outra frase que eu vi aqui, ó. Dentro de 20 anos, não é que não haverá pessoas ao volante, é que simplesmente não haverá volante. Já temos carros autônomos, né? Google, né? Quem imaginaria, pessoal, há 10 anos, que o Google ia produzir carros autônomos. A Tesla tá aí também. E aí aqui eu começo já a fazer a primeira provocação. E os corretores que focam 100% ou 90% no automóvel. Coraçãozinho para vocês, tá? Não briguem comigo. Mas eu acho que você pode vender automóvel em curto ou médio prazo. Só que se você não pensar a longo prazo em produtos que serão tendências, vai acontecer exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou ler de novo a frase. Dentro de 20 anos, não é que não haverá pessoas ao volante, é que simplesmente não haverá volante. Aí vão dizer assim, vai ter gente que vai falar assim para mim, André, mas você tá falando isso aqui no Brasil, isso não vai demorar para acontecer. Imagina, como que vai ter carro autônomo aqui no Brasil? É verdade, eu concordo, porque para ter um carro autônomo aqui muito eficiente no Brasil, tem que mudar muita coisa, né? As rodovias, as ruas, as malhas viárias, tudo isso tem que estar muito adequado para ter uma estrutura como essa. Mas de verdade, com a velocidade que a gente está andando aí com a tecnologia, isso vai acontecer. Eu não sei a data. Eu vi uma frase aqui provocativa, dentro de 20 anos. Eu não sei qual é a data. Mas você, corretor, que só foca em automóvel e pensa que vai ficar no automóvel daqui a 30, 40 anos, repense. Você precisa repensar, porque vai chegar uma hora que os carros não terão volante, os acidentes vão diminuir, o seguro vai baratear. Será que vai ter espaço para a venda de seguro de automóvel? Será que as seguradoras vão fazer esse produto e vai falar o seguinte, ó, se quiser comprar um seguro de automóvel, pode comprar direto comigo, não precisa mais de um corretor. Não estou falando que isso vai acontecer agora, hein, pessoal? De novo, não é curto, médio prazo, isso é longo prazo. Por isso a importância do planejamento. Uma outra frase que eu vi aqui, ó, que essa daqui é um pouco mais de brincadeira. Se não existir mais motoristas e cada vez mais pessoas sem carro, como o McDonald's permanecerá com drive-thru? Será que utilizarão o drone-thru?
Isso é uma coisa da gente pensar também, né? Porque você, poxa, as pessoas hoje, né? Eu vejo os jovens, por exemplo. A maioria não quer ter carro, não quer tirar carta. Como é que tá o mercado de automóveis? Será que eles vão sofrer? Será que eles já estão sofrendo? Será que isso vai refletir na seguradora? Será que isso vai refletir no bolso do corretor de seguros? É para se pensar, galera. Aí uma outra aqui também que eu peguei, que eu gosto bastante de falar nas minhas palestras, que é assim, ó. Profissões que podem não existir no futuro. Algumas. Tem uma lista aí, se vocês procurarem na internet, é um monte. Mas algumas aqui, ó. Piloto de avião, anestesista, analista de investimento, contador, recrutador, assistente jurídico, jornalistas, professores, olha a minha preocupação aqui, ó, atuários e corretores de seguros. Eu já ouvi dizer que corretor de seguro não é uma profissão do futuro. Eu já ouvi dizer que professor não é uma profissão do futuro. O que eu tenho que fazer enquanto professor? Porque uma das formas de eu ganhar renda é sendo professor. Eu dou aula na escola de negócios seguros e dou treinamentos aí em outros lugares. Eu sou professor. E muito do que eu ganho, a minha remuneração, são das aulas presenciais que eu faço. Beleza? Só que vocês acham que eu devo me preocupar com isso? Óbvio que eu tenho que me preocupar. E o que eu faço para que eu não fique tão preocupado? Eu estou me inserindo diretamente em canais digitais. Eu produzo muito conteúdo aqui para o Instagram, eu estou produzindo conteúdo para o YouTube, eu produzo muito conteúdo para o LinkedIn. Isso vai me ajudando, porque eu vou trabalhando nas duas frentes. No presencial, que é algo que eu gosto, o contato, olho no olho, aquela coisa do cheiro da pessoa. Eu gosto muito disso, mas eu não posso negligenciar, galera, o digital. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Isso aqui é uma escala, ó. Eu já falei desse tema para algumas pessoas, poucas pessoas. Agora com esse vídeo aqui eu posso alcançar bastante. Entende onde eu quero chegar? Eu estou estou fazendo minha transição digital aqui, utilizando a tecnologia para poder alcançar mais pessoas e levar o meu recado, levar a minha voz. Ah, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o meu melhor. Seja ele pessoal ou de maneira digital. Legal? Uma outra frase aqui também que eu vi que foi bem forte, essa daqui, ó. É um risco para a existência da nossa civilização. Até que não vejamos robôs matando pessoas nas ruas, ninguém entenderá o que é a inteligência artificial. E aí quando eu li essa frase, sabe o que eu lembrei? Exterminador do Futuro. Aliás, tá para lançar um filme novo aí deles, né? Da franquia. Imagina uma cena dessa, que a inteligência artificial vai estar tão evoluída, os robôs começarão a se comunicar entre si e a humanidade não vai conseguir mais entender a linguagem deles. Ah, André, você está viajando muito. Pode ser que sim, pode ser que não. É algo que a gente tem que pensar. Será que a inteligência artificial não vai evoluir cada vez mais, como ela já evoluiu? Porque a inteligência artificial não é uma coisa nova não, galera. Ó, já é um negócio de muito tempo aí. Se eu não me engano, aí já tenho 50 anos. Eu não sou um cara formado em tecnologia, ciências da computação, sou um cara curioso. Mas até onde eu vi aí é um tema antigo. Só que agora que começou a ficar mais nítido aí para o mercado e para a civilização. Então algumas frases aqui que eu quis passar para vocês, para a gente começar a ter um pouco de reflexão e cuidado com o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Será que de fato eu, enquanto corretor de seguros, e gente, eu vou falar, hein? A gente atende corretores aí, eu trabalho com corretores aí há mais de 20 anos. Até hoje eu escuto, tá? Não é coisa do passado não, até hoje eu escuto. Às vezes eu vou bater um papo com um corretor e ele fala assim, não, André, esse negócio de digital aí pro mercado de seguros não vai pegar. Eu vou continuar aqui no meu esquema. Aí eu olho assim, eu faço esse silêncio que eu fiz com vocês. Às vezes eu fico sem resposta, às vezes eu sinto que da abertura eu falo, porque me dói quando eu escuto isso de um corretor falando que esse lance de digital não vai pegar no mercado de seguros. Do jeito que eu faço sempre deu resultado. Nada vai mudar. Quero que vocês reflitam sobre isso ao longo desse conteúdo. Quando a gente começa a falar muito de inteligência artificial, galera, eu não sei se para todos isso é algo comum. Eu quero só separar aqui, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o que é inteligência, né? Que é a faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar. Peguei até no dicionário aqui para poder trazer e a gente poder bater um papo sobre isso. E o que é artificial? Algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Então, ó,
Inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. E artificial, algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Logo, é uma inteligência artificial. E para que serve a inteligência artificial? Em outras palavras, sendo muito claro, empacotando e entregando para vocês. É para melhorar a produtividade. Ponto. Na minha opinião é isso. Inteligência artificial, ela serve para melhorar a produtividade. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei numa seguradora que eu trabalhei. Eu era gestor de uma área lá, de sinistro, e a seguradora queria automatizar um processo de regulação de sinistro. Por que automatizar? Tinha alguns processos lá, pessoal, que era basicamente um checklist. O que é um checklist? Eu tinha que validar algumas informações do que vinha, e se aquelas informações estavam ali, eu dava um check, e beleza, regulava o sinistro. Não precisava pensar muito. E aí a gente começou a utilizar de alguns algoritmos junto com a área de tecnologia, não era nossa competência, mas a gente dava a visão do negócio. A galera de TI, que é a galera que pensa lá em como colocar isso na prática, poxa, a gente utilizou lá de algoritmos, inteligência artificial para quê? Para fazer esse checklist de maneira automática. E aí colocava as pessoas para fazer o quê? O que era importante, o que era para usar a cachola, a cabeça. Deixa o processo repetitivo para a máquina. Agora o que precisa pensar algo mais complexo, por que não colocar a pessoa para fazer isso? E muitas vezes as pessoas acham que a inteligência artificial, as insurtechs, essas startups vêm para roubar o nosso emprego, para roubar o que tem que fazer. Na verdade, o que vocês têm que ter de cuidado assim é de se reinventar, porque a máquina vem para fazer, por enquanto, é para fazer aquele trabalho mais repetitivo, aquele trabalho mais chato. Ou seja, você tem que começar a repensar no seu trabalho, né? Eu tenho um outro cara que eu conheço que ele é motorista de caminhão. Um cara super inteligente, conversa com você sobre tudo, gente. E eu falei pra ele, cara, você imagina que esse negócio de carro autônomo aí, caminhões autônomos, ele vai chegar uma hora que não vai precisar mais de motorista de caminhão. Você já parou pra pensar nisso? Você tá fazendo alguma coisa sobre isso? Você tá fazendo alguma coisa pra se reinventar na sua carreira? Porque a galera tá acomodada, pessoal. A galera tá vendo essa onda vindo aí? Não vai acontecer nada comigo. Aí perde emprego, o desemprego tá lá em cima, e ó, não tô generalizando não, tá, galera? Mas tem muita gente que fica acomodada fazendo um negócio que é repetitivo que a máquina vai fazer. E aí se não se reinventar, sabe o que vai acontecer? Vai dançar. Para não falar outra coisa aqui, vai dançar. Você precisa se reinventar para fazer essa transição digital. Não tem volta. Não tem volta, galera. Vai acontecer e já está acontecendo. Quer ver um exemplo claro que eu gosto O que é a inteligência artificial? Todo mundo conhece o Silvio Santos, um grande apresentador, comunicador, empreendedor. Pô, o Silvio Santos é fantástico, né? Eu adoro assistir o Silvio, porque eu pego vários insights dele. Vamos pensar no Silvio Santos. Não tem muita gente que imita o Silvio Santos? Tem muita gente boa que imita ele. E eu adorava ver o Ceará imitando o Silvio Santos. Era muito engraçado, né? Eu dava muita risada. Só que se a gente comparar agora, assim, né, do humano e a inteligência artificial, se a gente comparar essas duas figuras que eu acabei de dar pra vocês, assim, ó, humano, Silvio Santos. E quem que é a inteligência artificial aqui? O Ceará que imitava ele. Era engraçado, passava o tempo, você olhava, era divertido, mas não se compara ao grande Silvio Santos. Então, se a gente fizesse uma comparação do que é inteligência artificial e o que é o ser humano, eu acho que o Silvio Santos e os seus imitadores, a gente consegue tangibilizar bem esse exemplo. Espero que fique claro para vocês. Vou dar outros exemplos aqui do dia a dia que a gente pode usar como aliado de tecnologia. Os nossos assistentes pessoais, galera. Você que tem iPhone, que é o sistema iOS, você utiliza a Siri? Vocês sabiam que a Siri tem várias funções, que não é só Siri, conte uma piada? Tem muita gente que só faz isso, né? Siri, conta uma piada aí. Siri, qual é a previsão do tempo de amanhã? Legal, mas assim, a Siri tem várias outras funções, como marcar uma reunião, como você tá tirando foto em algum lugar, você marca, e aí depois você não sabe onde essa foto tá. Você fala, Siri, onde está a foto da Praia Grande? Onde está a foto de Paris? Ela busca pra você. Por que você não utiliza a tecnologia? A produtividade, ganha tempo. Aí você tem também agora para os Androids, né? Agora não, né? Você tem também para os Androids, que é o assistente virtual lá. Ok Google, na hora que você coloca Ok Google, já vem lá a informação. Poxa, você consegue utilizar isso para muita coisa no teu dia a dia, para te ajudar no teu dia a dia, na tua produtividade. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, bobo, gente, mas que eu uso muito, né? Eu
a minha agenda é minha chefe. Eu já falo isso pra muita gente, né? A minha agenda, eu não tenho mais chefe, assim, uma pessoa. Quem é meu chefe hoje? A minha agenda. Então, se eu não coloco na agenda, eu me ferro. Sendo bem honesto, assim, dá ruim. E tudo que tá na minha agenda eu tenho que cumprir. E aí, às vezes, eu tô aqui fazendo algumas coisas, tal, não sei o que, eu preciso marcar uma reunião, eu já dou o comando aqui pro Android, já falo, ó, reunião, dia tal, no endereço tal. Ele vai marcando pra mim tudo de maneira automática. Outro dia eu tava na moto e eu precisava fazer uma ligação. Eu ando muito de moto em São Paulo, né? Pra quem não me conhece, pra fazer os meus trajetos, a moto me ajuda muito. E aí eu fico com o celular no bolso e eu deixo o fone perto aqui, que se precisar atender, eu paro a moto e tal. E eu precisava fazer uma ligação. Eu parei num posto e pra não tirar, tava chovendo, eu lembro de tava chovendo. Ela tava no meu bolso e eu tava com capa de chuva, capacete. Eu parei num posto, todo molhado, falei, não dá pra tirar, né? Aí eu lembrei do assistente virtual. Aí eu falei, dei o comando e falei, ó, ligar para tal pessoa. E ligou, eu tava com o fone de ouvido aqui, ó. Não precisei tirar o celular, tirar roupa, todo aquele... Ligou simplesmente com o meu comando de voz. Por que não utilizar isso, galera? Pensem, tem coisas que estão nas nossas mãos. Os assistentes pessoais aí, virtuais. Hoje os bancos têm muito disso também, né? Não sei até que ponto são eficientes. Eu vou falar desses dois que é o que está mais próximo, né? Para quem tem aí Android e para quem tem o iOS. São duas ferramentas aí que dá pra gente usar muito e muita gente não utiliza. Só utiliza para coisas que não tem tanta importância. Então aí, com base nisso, galera, algumas nomenclaturas que eu quero trazer para vocês também, muito simples, tá? De novo, não é minha formação, tecnologia. Eu sou mais curioso xereta do que outra coisa, mas é que é importante, né, vocês saberem, né? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo para vocês lá do algoritmo que a gente fez na seguradora, poxa, é uma série de regras para dar um valor. Isso é um algoritmo. Ah, se acontecer tal coisa, dá um resultado. Aí você tem também o machine learning. O que é o machine learning? Ele é muito utilizado hoje, por exemplo, no Netflix, né? Quando você está assistindo um filme, por exemplo, eu adoro assistir documentário e adoro assistir filmes de suspense, ficção científica, fantasia, eu gosto de assistir esses gêneros, né? Aí quando eu vou ligar o Netflix de novo, o que o Netflix me traz? Recomendados para o André. E aí vai ser recomendado com base em quê? No que eu estou assistindo. Então, o Netflix, ele já tem um algoritmo, só que ele também tem o machine learning. O que é o machine learning? A máquina, o que está por trás do Netflix, vai aprendendo de acordo com os programas que eu estou assistindo, os programas que eu fico menos tempo, que eu fico mais tempo, os horários. A máquina vai aprendendo de acordo com a minha experiência. Que aí tem o nome de User Experience, que é o nome gringo também, que é a experiência do cliente, experiência do usuário. É muito importante a gente ter isso hoje na nossa visão no mercado de seguros e corretores de seguros. Lembra que eu falei, poxa, a seguradora tem um monte, corretor tem um monte. O que vai fazer o cliente comprar de você? É a experiência de compra que ele vai ter. Ah, André, mas eu não tenho tanta tecnologia ainda. Tudo bem, comece a utilizar o que você tem de melhor, que é o teu relacionamento, é o teu olho no olho. Ah, eu não consigo visitar o cliente com certa frequência pessoalmente. Utilize a tecnologia. Por que não fazer uma videoconferência com o teu cliente? Por que não mandar um vídeo de alguma explicação de um produto para o seu cliente? A gente tem que deixar um pouco a vergonha de lado, a exposição é importante, gente. Você tem que começar a se expor, seja pessoalmente ou virtualmente. Essa é uma dica boa para vocês. Os vídeos cada vez mais estão tomando corpo no nosso mercado, né? Outra coisa que eu gosto de trazer aqui de exemplo, eu tô trazendo para vocês um roteiro aqui para trazer uma linha mestra e que eu gosto muito, que é o exemplo do Uber. Como é que funciona o Uber, né? Já ouviram falar no termo que a galera diz aí, uberização? Já virou até verbo, né? De uma forma brincalhona. Mas o que eu gosto no Uber? Eu descobri há pouco tempo assim, uns 2 anos, tá? A gente quando pega a carona lá, o Uber, o carro de aplicativo, tô dando o exemplo do Uber aqui que a galera conhece mais. Quando você termina a corrida, ele pede para você dar uma nota pro motorista, né? Então, há 2 anos eu descobri que o motorista também me dá uma nota, eu não sabia disso. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, e eu fiquei chateado quando eu vi, porque minha nota estava baixa, estava 4,6. E aí eu perguntei para um Uber depois por que minha nota estava baixa. E, gente, a nota, para quem não sabe, é de 0 a 5. Eu estava com 4,6 e estava triste. Estava mal, fiquei mal quando eu vi aquilo. Falei, nossa, quando eu tô com 4,6. E aí ele me falou assim, ele falou, André, tem algumas causas, mas uma delas pode ser que você não converse com o Uber. Você fique quieto no carro. Você fica quieto no carro? Eu falei, eu fico.
Aí ele falou, pode ser que seja por isso. Mas sabe por que eu fico quieto, gente? Aí justificando aqui um pouquinho pra vocês. Imagina, eu fico o dia inteiro em pé, dando treinamento, consultoria, dando aula. Eu fico aí em torno de 10 a 15 horas falando por dia. Quando eu paro, eu não quero falar com ninguém, cara. Eu quero ficar quieto. Aí eu tô no Uber, às vezes, eu quero ficar quietinho, eu não quero falar. Quero escutar uma música, fico escutando um podcast. Eu quero praticar muito o meu ouvir, o meu escutar. E aí eu não falo. Aí eu descobri que isso pode ser uma causa de me dar uma nota baixa. Mas por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Não tem algum chefe ali que tá olhando a nota do motorista e a nota que o André recebeu? Não tem. Tá aberto. Né? Se você quiser ver qual é a pontuação do cara que você vai pedir, antes de você fechar a corrida, você pode olhar lá, poxa, o cara tem 4.2, não vou pegar com esse cara não, ou esse cara tem 4.9, de repente você já coloca uma régua, né? A partir de 4.8 eu pego, abaixo disso já não pego. Tem empresas varejistas em e-commerce, quando você vai comprar alguma coisa, as pessoas colocam lá experiência de compra. Uma coisa é o próprio dono do estabelecimento falar como é o produto dele. Agora deixa um usuário falar como é que é o produto ou serviço. Deixa um campo lá embaixo, como é que foi a compra, como é que está sendo a experiência daquele produto. Eu acho isso fantástico, traz uma credibilidade. Eu gosto de comprar, não sei vocês, mas eu gosto muito de comprar qualquer coisa, seja produto ou serviço, se eu tenho a referência de outras pessoas que compraram. Isso é muito importante. Aí voltando para o nosso mercado, por que as seguradoras não fazem isso no site delas? Por que os corretores não fazem isso no site deles? Coloca lá, deixa espaço lá, experiência do segurado no momento do sinistro. Experiência do segurado até a renovação. Por que não deixar esse campo, pessoal? Eu sei que é difícil, né? É difícil ter uma exposição. Eu tenho certeza que quem colocar isso se garante. É uma transição digital. Deixa lá aberto, ó, transparente. Uberize a tua corretora. Seguradoras, uberizem as operações. Por que não? Por que esconder? Coloca. Aí vai acabar aquele negócio da gente fazer assim, ó, vamos pegar o depoimento aqui, o depoimento bonito e colocar na internet. Cara, acabou. Vale fazer isso? Claro que vale. Mas é muito mais legítimo a transparência no ambiente digital. Confia no que eu tô falando. E aí algumas soluções que a gente tem no mercado, né? Para quem ainda não conhece, mas eu trouxe algumas aqui do que está acontecendo já no mundo afora aí, em outros países, algumas coisas já estão acontecendo no Brasil, e uma delas é o Liga-Desliga do seguro, Liga-Desliga do seguro, que são seguros intermitentes, que já acontecem em outros países e agora já tem uma normativa aqui no nosso país para que isso aconteça de fato. Então, seguros residenciais, você tem um seguro residencial. Se você está na residência, você paga um valor. Quando você for viajar, você dá uma ligada nele, a cobertura pode ser diferente porque a exposição vai ser maior porque não vai ter ninguém em casa. O seguro de automóvel, você tem um valor padrão. Enquanto você está dirigindo, vai para cima, vai para baixo. Quando estiver em casa, dentro da garagem, desliga, entre aspas, o seguro porque ele vai ficar mais barato. Seguro de vida, você tem um seguro padrão. Poxa, vou viajar, vou pro Vale Nevado e quero patins lá, pá! Vou conseguir colocar um seguro de uma maneira mais agressiva, porque se tiver um acidente eu vou ter um capital mais elevado ou um capital inferior. Enfim, então são seguros intermitentes que a gente chama no mercado, que é carinhosamente conhecido como liga-desliga, beleza? Bom, soluções mobile, pessoal. De novo, se você tem corretora ou se você está abrindo a sua corretora, não abra, ou se você já tem a corretora, repense. Você precisa ter a sua corretora na palma da mão, ou seja, no mobile, no celular. O seu site, o teu canal do Instagram, o teu canal no YouTube, seja o que for, você precisa ter algo no celular. As pessoas acessam muito mais o celular do que um notebook, um desktop, o nome que vocês quiserem dar. Então não esqueçam disso, tá? O mobile é muito importante. Bom, realidade virtual, a gente já vê isso em alguns lugares. Aqui eu trago um pouco algumas ideias, né? Imagina só um corretor mais à frente do seu tempo, que vai ter que fazer uma vistoria, junto com a seguradora também, enfim, tem que fazer um trabalho um pouco mais apurado, ou até vendas. Olha, vendas, acho que vendas fica melhor. Imagina só que você quer fazer uma venda de um seguro de pessoas, um seguro de vida para o teu cliente. Só que você ainda não tem um approach, você ainda não tem uma pegada comercial muito apurada, só que aí você tem um sistema, numa realidade virtual, num óculos,
que você conseguiu desenvolver um vídeo, ou pediu para fazer um vídeo, e que essa pessoa vai colocar esse óculos e ela vai se colocar numa situação que pode acontecer vários imprevistos, para a pessoa sentir na emoção. O que pode acontecer de fato? Será que vocês vão conseguir atingir alguns gatilhos emocionais da pessoa? Em outros produtos também, se você colocar lá numa realidade virtual. Vou dar um exemplo, recentemente eu estive em Fortaleza e eu fui no Beach Park. Eu tava louco pra ir no Insano, aquele toboágua lá de mais de 100 metros de altura. Do lado do toboágua tem uma realidade virtual, porque tem gente que tem medo de ir no real, e do lado você encosta o corpo assim, tem um toboágua pequeno assim, só a parte das costas, você encosta, coloca o óculos e a pessoa tem a mesma sensação como se ela estivesse descendo. Cara, incrível, eu achei aquilo incrível. Eu falei, poxa, por que não faz isso no mercado de seguros para uma venda, por exemplo? Na hora que você estiver fazendo uma prospecção, estiver fazendo uma visita de vendas para um cliente, coloca o óculos para a pessoa começar a sentir na pele o que pode acontecer, né? Os imprevistos que podem acontecer na vida dela, para ela poder adquirir o seguro. Cara, eu achei fantástico isso. Os wearables, né, que são de se vestir, ó. Pulseira, tá vendo aqui? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Essa minha aqui eu comprei, galera, por uma necessidade, né? Eu tava dormindo mal e eu falei, poxa, eu preciso medir meu sono. E eu não sabia como medir o sono. Eu falei, vou fazer exame, não vou fazer nada de exame e tal. E aí eu comecei xereta, comecei a pesquisar. E antigamente eu era contra esse tipo de ferramenta, esses wearables aqui. Por ignorância, tá? Eu era contra por ignorância. Aí quando eu tive conhecimento, eu falei, cara, é uma ferramenta fantástica. E aí eu fui pesquisar, achei isso aqui, que tá me atendendo super bem. Consegui iniciar a medição do meu sono, eu consegui ver onde estava o gap, por que eu estava dormindo mal. Eu comecei a medir meus passos, coloquei uma meta diária aqui de passos. Se eu não conseguir atingir a meta, para vocês terem ideia, eu fico dentro de casa dando voltas. E tem a ver com a saúde, galera. Ó, uma simples pulseira. O que isso pode ajudar no nosso mercado de seguros? A dar uma precificação melhor no saúde, a dar uma precificação um pouco mais correta no vida, por exemplo. Tem uma série de coisas. Eu já vi em outros países, a pessoa compra um seguro de saúde, um seguro de vida, por exemplo, coloca uma pulseira dessa, e aí se a pessoa tem uma queda, na queda, pelo sensor da pulseira, ela já aciona, por exemplo, uma ambulância. Olha que fantástico, a tecnologia ajudando o nosso mercado de seguros. Uma outra dica que eu gosto muito aqui, que eu uso particularmente também, que é o Google Formulários. Google Formulários, galera, eu uso muito na minha sala de aula para aplicar simulado, para aplicar prova, pesquisa, e eu uso muito para vendas. Muito para vendas. Eu deixei o papel de lado e eu comecei a usar muito o Google Formulários para começar a fazer as prospecções. E tem funcionado muito, tem me ajudado demais a otimizar o meu tempo. Isso é o mais importante, fora que eu vou criando um banco de dados. Bom, em outras palavras, essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, o que é? Para simplificar, para trazer mais produtividade, utilizem muito os recursos. Uma outra dica, né? O celular hoje, né? Poxa, no meu celular tem tudo. Eu terceirizo, né? Como eu já falei em outros conteúdos, eu terceirizo toda a minha memória. Algo que é para vocês refletirem aí. O celular para vocês, ele é uma distração ou ele é um recurso? O celular para vocês é uma distração ou é um recurso? Pense nisso, é muito importante nos dias atuais. Quando a gente falou lá das profissões do futuro, que corretor não é uma profissão do futuro, professor não é uma profissão do futuro, eu só quero fazer um complemento agora, porque eu acredito que seja de fato uma profissão do futuro. Porém, aquele corretor ou aquele professor que se reinventar. Se for um corretor ou um professor que vai falar assim, ó, sempre deu certo da maneira que eu estou fazendo e não vou mudar, esquece. Porque isso vai dar problema. Vocês precisam se reinventar como eu também preciso me reinventar como treinador, como mentor, como professor. É muito importante ter isso na nossa cabeça. Aí, pessoal, eu trouxe algumas outras informações aqui que tem muito a ver também com essa mentalidade de mudança, né? Eu tenho certeza que vocês já viram esse exemplo. Eu vou trazer dois exemplos aqui. Eu quero trazer dois exemplos para vocês, mas um deles é da Kodak, que todo mundo já conhece, né? Uma empresa gigantesca que na época revelava filme. Não sei se vocês são dessa época, mas eu ainda sou da época que eu tinha máquina, que eu comprava o filme, colocava, tirava, mandava revelar. E eu lembro da época que a Kodak veio com força, com máquinas acessíveis, né? A massa começou a fotografar, porque era caro. E a Kodak meio que negligenciou as câmeras digitais, dizendo que, em outras palavras, né? Isso não vai pegar. O que aconteceu com a Kodak? Todo mundo já sabe, né?
Uma empresa daquele tamanho, gente, daquele tamanho. Assim, piscou na hora da foto e o filme queimou. Foi isso que aconteceu, né? Ela, durante muito tempo aí, eu nem sei hoje como é que tá, mas durante muito tempo ela acabou virando uma empresa química, por conta daquele material que ela fazia a revelação das fotos. Só pra vocês terem uma ideia, essa Kodak gigantesca negligenciou e deu no que deu, porque nós, do mercado de seguros, temos que negligenciar. Quer ver um outro exemplo? Ó, eu não acompanho futebol, eu só gosto de futebol na Copa. Na Copa eu gosto de assistir todos os jogos, não só do Brasil, eu gosto muito na Copa. Tirando Copa, Campeonato Brasileiro, Paulista, não sou fã de futebol. Mas eu quero trazer um exemplo do futebol aqui, ó, a Copa de 98. Se vocês puderem depois pesquisar, na Copa de 98, que foi na França, até coloquei aqui, ó, 98 na França, as câmeras utilizadas eram câmeras fotográficas analógicas. Copa de 98. Na próxima Copa, galera, que foi 2002, que foi na Coreia e Japão, já eram câmeras digitais. Ou seja, no intervalo de 4 anos, já teve uma mudança extrema nas câmeras analógicas para as câmeras digitais. Será que ainda nós, como profissionais do mercado de seguros, corretores de seguros, temos que pensar assim também? Ah, nada vai acontecer, nada vai mudar? Tomem cuidado com isso. Isso é muito importante, tá? E para finalizar, eu quero trazer para vocês aqui uma frase, essa é uma frase minha que eu acredito muito, em algumas palestras eu termino com ela e com muito carinho eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, a tecnologia otimizará cada vez mais a produtividade para humanizar a experiência com as pessoas. Vou ler de novo. A tecnologia otimizará cada vez mais a produtividade para humanizar a experiência com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fiz com muito carinho e espero que faça sentido para vocês como faz para mim. Tá ok? Muito obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu!